Então, como é a estrutura, né? Como é que a gente estrutura essa onda? Você vê que ela é nesse formato, esse formato ondulatório dela, né? Essa parte de cima da onda, a gente chama ela de crista. A parte de baixo, a gente chama essa parte de baixo de vale. Então, a gente tem as cristas no alto e os vales embaixo. Outra característica de uma onda é que de um vale a um vale ou de uma crista a outra crista, a gente tem chamado de comprimento de onda. Comprimento de onda é de uma crista a uma crista ou de um vale a outro vale. E aí, de acordo com que esse comprimento vai se repetindo, a gente dá um novo nome para isso. E qual seria esse nome? Quando algo se repete, como a gente chama esse nome, o nome disso, né? Quando algo se repete, a gente chama de frequência. Então, a partir do momento que esse comprimento ele é duplicado, a gente diz que vai tendo aqui agora uma frequência. Então, nas ondas, a gente também vai ver essa unidade de medida, a frequência. Então, a gente tem aqui as cristas, os vales, o comprimento de onda, temos as frequências e também a medida, né? Porque esse eixo aqui de equilíbrio, esse eixo, né, que pode ser chamado aí, no caso, esse eixo X, na verdade, ele que divide essa parte da onda, nessa parte do meio, da posição de equilíbrio até uma crista ou até um vale, ele é chamado de amplitude, tá certo? E é essa amplitude que indica, no caso, a quantidade de energia que está sendo transportada. Então, a amplitude é a altura da onda. Quando a gente falar de altura da onda, a gente está relacionando isso à amplitude. Então, a amplitude, como eu disse, está relacionada à quantidade de energia aqui que é transportada. E também relacionada, então, ao período, né, dessa onda. O comprimento de onda, como eu falei para vocês, né, que é aquela distância que separa uma sequência, ou seja, de um vale a um vale ou de uma crista a outra crista. Ela é representada pela letra grega chamada lambda, essa letra aqui. A frequência, como eu disse, que é o número de ciclos que essa onda se repete. Quando ela vai começar a se repetir, a gente vai dizer que isso aqui vai começar a ter uma frequência, né? Quando algo começa a se repetir, então ele tem uma certa frequência. E a frequência, como a gente já sabe, é o inverso do período. Frequência é o inverso do período, 1 sobre t. E a medida dessa frequência é em Hertz, tá certo? O comprimento de onda, João, é medido em quê? É medido em metros, tá bom? O comprimento de ondas é medido em metros. E a velocidade de propagação, sim, porque essa onda ela vai ter uma velocidade de propagação. Ela vai, dependendo do meio, ela vai ter uma velocidade de propagação. Ora, se eu estou falando aqui para vocês, a pessoa que está lá do outro lado, nesse cômodo, no outro cômodo, ela vai me escutar, mas ela vai escutar de um jeito diferente, porque as ondas que são transmitidas pela minha voz, a gente vai discutir já já mais sobre isso. Mas também essas ondas têm uma velocidade. E a velocidade de propagação também em metros por segundo. Lembrando, né? As unidades no sistema internacional. Então, a gente tem amplitude, a gente tem um comprimento de onda em metros, frequência em hertz e velocidade em metros por segundo. Isso aqui tudo a gente acabou de comentar, né? A gente tem aqui o comprimento da onda, que é essa distância de uma crista a uma crista, ou de um vale a um vale. A amplitude, que é relacionada à altura da onda e também ao transporte de energia que está sendo ali transportado nessa onda. Outra coisa, né? A velocidade. Como é que eu sei a velocidade dessa onda? A velocidade aqui, nesse caso, vai ser relacionada com a frequência e o comprimento de onda. Então, velocidade de propagação da onda, essa aqui é a equação fundamental da ondulatória, tá certo, pessoal? A equação fundamental da ondulatória me diz que a velocidade de propagação da onda vai ser igual à frequência
pelo vezes, né? Vezes o comprimento de onda. Isso aqui a gente já acabou de comentar. Alguma dúvida aqui?